Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula aqui da Herbes Cursos, beleza? Hoje nós tivemos uma aula de metabolismo dos carboidratos já está na plataforma, já está disponível para vocês. E hoje nós teremos uma aula apenas de glicólise, beleza? Lembram que nós vimos lá digestão, absorção e etc. Iremos ver agora a glicólise, as 10 reações da glicólise separadamente. Show? Espero que vocês gostem, tirem proveito ao máximo dessa aula. E vamos iniciar aqui a nossa aula da Herbes Cursos. O assunto de hoje, glicólise. Beleza? Então vamos lá. A visão geral da glicólise. Kaique, o que seria a visão geral? Seria aquela espécie de resumo, beleza? E é aquilo, se você entender se você está preocupado com a prova, Kaique, eu não quero entender as 10 reações, não. Eu quero saber o que importa. É justamente entender essa imagem, certo? Então percebam, a glicose, que é um monossacarídeo, lembram? Que nosso corpo só absorve monossacarídeos, então eu tive que digerir, não foi, Kaique? Eu tinha lá o meu amido, por exemplo, ele passou pelas enzimas e ele foi se transformando em maltose, maltotriose, alfa-dextrina, e depois, Kaique, tudo isso vira glicose, né? Isso mesmo. Aí a glicose, ela vai cair aqui dentro desse esquema. Beleza? Nós vamos ter a glicólise, ela é dividida em duas fases, né? Varia de livro. Que é uma fase de investimento de energia, porque você vai gastar 2 ATPs. Estão vendo? Ó a seta indo para essa direção aqui. Então nós vamos gastar 2 ATPs nesse momento. E depois nós vamos ter uma fase de produção de energia, porque nós vamos produzir 4 ATPs e também vamos gerar 2 NADH, além de 2 piruvatos. Então, Kaique, qual é o saldo da glicólise mesmo? Eu vou produzir 2 piruvatos, vou produzir 2 ATPs de saldo e vou produzir também 2 NADH. É isso que eu tenho que saber, né, Kaique? É isso. Agora nós vamos ver de onde veio isso, como ocorreu cada fase separadamente, certo? Mas lembrem, essa visão geral, esse resumo, ele é também muito importante para que você tenha em mente todo o passo a passo, certo? E percebam, Kaique, a gente gastou 2 ATP aqui e produziu 4 aqui. Isso, a gente ficou com menos 2 ATP inicialmente, porém depois mais 4 ATP. E isso nos dá um saldo de 2 ATP. E aí vale destacar também que a gente vai ter 2 NADH, que lá na cadeia de elétrons, lembram? Eles vão ser bastante importantes. Show, Kaique. Então vamos ver, Kaique, as 10 reações. Reação 1. A primeira reação, ela é muito importante, ela é crucial, ela é irreversível. Beleza? A glicose entrou na célula, né? Ó, a glicose entrou na célula. A glicose, né, o nosso monossacarídeo aqui, 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Kaique, a gente já está acostumado com essa estrutura. Perfeito. Lembra que nós temos uma aula de ciclização? Então, na primeira reação já vamos ter gasto energético, ó. Já vamos ter um gasto energético. O ATP vai se transformar em ADP. Quando ele faz isso, você percebe que ele perdeu um fosfato, né? Estão percebendo? Ele tinha 3 fosfatos, porque lembre, ATP, trifosfato, eram 3. ADP, difosfato, agora são 2. Esse fosfato que foi perdido, ele entrou aqui nessa molécula de glicose, olha ele aqui, esse Pzinho aqui é o fosfato, agora ele entrou nessa molécula e agora ela se chama glicose 6-fosfato. Então agora essa molécula aqui é a molécula de glicose 6-fosfato. A enzima que faz isso, Kaique, tem a exoquinase e tem outras enzimas também que fazem esse processo que varia de tecido para tecido, beleza? Mas o foco aqui é entender que na reação 1 nós já vamos ter aqui um gasto energético, ou seja, nós vamos ter um investimento. E Kaique, por que é importante esse fosfato entrar? Porque o que acontece aqui, na verdade, é que a partir do momento que a glicose, eu vou desenhar aqui uma membrana, certo? Aqui é a membrana da célula. A partir do momento que a glicose entrou na célula lá pelo canal GLUT, lembra? Você poderia muito bem me perguntar, Kaique, e por que ela não sai? Ela não pode voltar? Pode, realmente, né? Se já que ela é um canal e aquele canal não impediria, ela iria sair. Ela não vai sair porque ocorre essa reação aqui. Esse fosfato, quando ele entra
na glicose, ele impede que a glicose volte para o meio extracelular. Percebam como é lindo. Então a glicose entrou, Kaique, foi. Teve um gasto energético, ela ganhou um fosfato. E aí isso aconteceu para que ela não voltasse para o meio de fora. Perfeito. Agora ela não consegue mais sair dentro da célula. Então a glicose 6-fosfato... Kaique, quem é a glicose 6-fosfato? A glicose 6-fosfato é essa molécula aqui que vocês estão enxergando, que é a glicose, e no sexto carbono nós temos o fosfato. Percebem que o nome não é difícil? Glicose, sexto carbono, fosfato. Show, Kaique. Entendi a reação 1. Reação 2. A reação 2, ela vai começar agora, os processos que vão acontecer são pensados no momento de clivagem. Vocês lembram lá que nós tivemos na nossa aula, e na fase 4, a molécula ela se divide em duas? Lembram disso? E para isso acontecer, eu vou ter que me dividir em duas moléculas que ambas tenham fosfato. Só que você pode falar, Kaique, só tem um fosfato aqui nessas moléculas. Ó. Tá vendo que só tem um fosfato? Perfeito, vai ter que entrar outro fosfato, certo? A gente já tem isso em mente, vai ter que entrar outro fosfato. Só que para isso acontecer, a molécula que vai receber esse fosfato, ela tem que estar disponível para que isso aconteça. Então a glicose, ela vai se transformar, ela vai passar por uma ação das enzimas e vai se transformar em frutose 6-fosfato. Então aqui nós temos a frutose 6-fosfato. Aí você fala, cara, que isso é muito importante? É porque ela vai facilitar a entrada de outro fosfato lá na frente. E percebam, da glicose para a frutose, eu mudei apenas aqui a característica química, porque a estrutura molecular da glicose e da frutose é a mesma quantidade de moléculas. Percebam que interessante, vai ser 6 carbonos, 12 oxigênios e 6 oxigênios, 12 hidrogênios, quer dizer. Então elas são iguais. A diferença é que uma é glicose, né? Uma aldose, e a frutose aqui uma cetose. Então percebam que Kaique, então essa segunda reação é uma preparação lá para a quarta. Isso. Pensem sempre que é uma linha do tempo. Então aqui eu estou me preparando lá para frente. Percebam que a única coisa que mudou foi de glicose para frutose. Então eu mudei aqui a minha estrutura. Mas por que mesmo, Kaique? Para poder facilitar depois a quebra dessa molécula. Então, biologicamente, a frutose ela é mais suscetível a essa quebra do que a glicose. A reação 3 vai acontecer o que eu disse. Lembram que eu falei que nós vamos dividir em duas moléculas? E cada uma tem que ter um fosfato, né? Isso. Até agora a gente só tem um fosfato na molécula. Ó. Percebam que só tem esse aqui. Então, para entrar outro fosfato, eu vou ter um gasto de energia. Então, quer dizer que nós gastamos um ATP lá na primeira reação para entrar um fosfato. E agora a gente gastou outro ATP para entrar outro fosfato? Perfeito. A gente gastou outro ATP para entrar esse fosfato aqui. Ó. Perceberam como é interessante? Então eram 3 fosfatos, ATP. Se transformou em ADP de fosfato. Perdi um fosfato, Kaique. Foi. Ele entrou aqui no carbono 1. Então a frutose 6-fosfato agora é a frutose 1,6-bifosfato. Percebe que o nome não é difícil? Bifosfato, porque são 2 fosfatos, e no carbono 1 e no carbono 6. Isso aqui aconteceu mesmo, tem um porquê? Tem. Quando a gente for quebrar a molécula, quando a gente for partir essa molécula, eu vou ter que dar origem a 2 moléculas, cada uma com um fosfato. Então, essa reação ela é justificada justamente por isso, porque isso precisa acontecer. Beleza? É realmente é como se fosse eu estivesse ajeitando ali aquele projeto para que ele desse certo lá na frente. Show? E aí na reação 4 é justamente agora o momento de clivagem. Por quê? A frutose 1,6-bifosfato, ó, nós demos origem aqui no slide anterior, agora ela vai passar pela enzima chamada aldolase, né? Não precisam se apegar tanto às enzimas, eu estou tentando deixar mais claro o processo ainda. E numa aula nem tanto cansativa. Então a reação 4, nós vamos pegar a frutose 1,6-bifosfato e vamos dar origem a dihidroxiacetona fosfato e ao gliceraldeído 3-fosfato. Beleza? Então quer dizer que, Kaique, frutose 1,6-bifosfato era uma só, era uma molécula só, né? Isso, era uma molécula só. Só que ela deu origem a 2 moléculas. Isso. Quais são? Dihidroxiacetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Porém, já vou dar um spoiler, a molécula que vai seguir o rumo da glicólise é essa daqui, ó.
Então, Kaique, quem importa aqui é o gliceraldeído 3-fosfato? Digamos que sim. E esse daqui, vai acontecer o que com ele? Com a dihidroxiacetona? Ele vai passar por transformações, que nós vamos falar já, que é a reação 5. A reação 5, para ela poder também se transformar em gliceraldeído 3-fosfato. Mas calma, na reação 4, a frutose 1,6-bisfosfato sofre a ação da aldolase. Percebem que as cores são diferentes. O rosa é o gliceraldeído e o azul é a dihidroxiacetona. Beleza? E os nomes já é justamente por isso, ó. Uma cadeia aldeído, uma cadeia acetona, ó, o fosfato aqui e o fosfato aqui. Lembram que precisava de 2 fosfatos porque um ia para o gliceraldeído e um ia para o hidroxiacetona. Então agora na reação 4 nós tivemos a clivagem dessa molécula. E agora nós dividimos ela em 2. Agora sim, reação 5. Lembra que eu comentei? Quem é que vai seguir o nosso rumo aqui? É o gliceraldeído 3-fosfato. Então eu preciso que a dihidroxiacetona se transforme em gliceraldeído 3-fosfato. Então reação 5, ó, a dihidroxiacetona fosfato, ela vai passar aqui por uma transformação conformacional. Ó, a triose fosfato isomerase, ó, isomerase tem a ver com isomerização. Nós não vamos causar aqui, né, que a estrutura é a mesma, quer ver, ó? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxigênios. Um fosfato, 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos. Hidrogênios, 2, 3, 4, 5, não, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Percebem? Eu contei assim devagarzinho para vocês verem que as moléculas elas têm a mesma quantidade de elementos. Kaique, qual é a diferença? A posição das estruturas. Ó esse C dupla O. Para onde essa ligação foi? Estão vendo aqui? Ela veio aqui para cima. Onde ela veio aqui? Kaique, eu tô vendo que ela mudou de posição mesmo. Isso. Esses dois hidrogênios aqui, eles se distribuíram. Um veio para cá e um veio para cá, para poder compensar aquela ligação dupla. E esse hidrogênio aqui, ele também veio para cá. Perceberam? Ah, Kaique, então eu mudei a posição ali da minha carbonila. Lembra o que é carbonila? Da minha C dupla O. Ela foi aqui para cima, para essa posição aqui de cima. E os hidrogênios também mudaram de posição. Foi? Eu deixei de ser uma cetona, ó, uma cetona, porque está no meio da cadeia. E passei a ser um aldeído. Não é isso, Kaique? Perfeito. Eu estou agora numa extremidade. Então a reação 5 foi justamente o momento em que nós transformamos a dihidroxiacetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato, visto que ele que vai seguir a glicólise. Então agora nessa hora, muita calma, percebam, nós demos origem a duas moléculas, né? Duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Ó, uma na reação 4, que é essa aqui, e uma na reação 5, que é essa aqui. Então, tudo que ocorrer a partir de agora que eu vou comentar, lembrem que é dobrado. Ah, Kaique, produzi um ATP. Aí eu tenho que lembrar que são, na verdade, 2. Porque eu produzi uma molécula na reação 4 e uma molécula na reação 5. Beleza? Estão vendo que não é tão difícil assim? Continuando. Reação 6. O gliceraldeído 3-fosfato agora, ele vai se transformar em 1,3, né? Não é vírgula, 1,3 bifosfato glicerato. E aí nessa hora aqui, muita calma, que a interpretação aqui ela é bem interessante e eu espero que todos vocês entendam. Percebam, nós temos aqui o gliceraldeído 3-fosfato, né? Kaique, por que esse 3? Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2 e esse é o carbono 3. Então aqui nós temos o fosfato no carbono 3. Eu tô vendo aqui, Kaique, que tem um fosfato inorgânico, né? Vocês podem ver também assim, em algum lugar. Fosfato inorgânico. Então, ocorreu aqui uma soma. O fosfato inorgânico, ele vai entrar na molécula de gliceraldeído 3-fosfato no carbono 1. Então, olha o carbono 1 aqui. 1, 2, 3. No carbono 1 entrou o fosfato inorgânico. Ou seja, o fosfato inorgânico agora ele foi assimilado nessa molécula. Só que percebam, isso aqui é uma informação muito importante. Fosfatos inorgânicos, eles não conseguem entrar em uma molécula
porque essa reação necessita de muita energia. Então, naturalmente, ela não iria ocorrer. É o equivalente a, por exemplo, você ver um carrinho, sei lá, um carrinho de uma criança subindo a ladeira sozinha. Kaique, não tem como isso acontecer. Isso só acontece se, por exemplo, esse carrinho tiver um motor. Ou seja, eu vou ter que fazer ali um investimento. Vai ter que acontecer o que ali? Energia. E Kaique, de onde é que veio essa energia? O gliceraldeído 3-fosfato, ele vai se oxidar. Ele vai se oxidar. É essa molécula aqui. Kaique, como é que você sabe isso? Ó, ele perdeu hidrogênio. Onde o hidrogênio veio parar aqui, ó? No NADH. Então, NADH ele reduziu. Ocorreu aqui uma redução. Porque o gliceraldeído 3-fosfato oxidou. Então, ele oxidou, ele jogou os hidrogênios aqui para os NADs. Ó, o NAD carregando hidrogênio. Ah, Kaique. Então, se o NAD carregando hidrogênio, ele oxidou. Foi. Ele reduziu. Para ele reduzir, alguém oxidou. Quem oxidou? O gliceraldeído 3-fosfato. E oxidar tem uma relação com liberar energia. Essa energia aqui foi utilizada pelo fosfato inorgânico para poder entrar na molécula. Olhem como é lindo. Então, o fosfato inorgânico ele não entraria na molécula, porque não é da sua natureza. Porém, ocorreu uma oxidação, liberou energia e aí sim ele conseguiu entrar. Percebam que ele entrou no carbono 1 e agora o nome é 1,3-bifosfoglicerato. Certo? Os nomes ajudam muito a gente. Nós temos 2 fósforos e ainda é um glicerato. Show? Até aí, tudo bem? Vamos fazer aqui uma análise da reação 6. Porque ela envolve a água. Percebam aqui nesse primeiro momento, ó, eu tenho lá o gliceraldeído 3-fosfato. Ele vai se oxidar. Para ele se oxidar, ocorreu aqui uma interação com a água. Ó, a molécula de água aqui, H2O. O NAD vai aparecer, né? Lembrem que ele é um carreador de elétrons. A água vai entrar em jogo. A hidroxila da água, ó, a hidroxila da água vai para a molécula intermediária. Essa molécula aqui, essa daqui, eu botei uma seta, ela é intermediária. A hidroxila da água vai entrar aqui e um dos hidrogênios da água vai lá para o NADH, certo? E essa reação aqui que está acontecendo com a água, ela libera energia, certo? Esse momento aqui ele é bem aprofundado, é realmente uma reação que ocorre, que ela é bem peculiar. Nós utilizamos a energia desse momento de oxidação para que o fosfato inorgânico possa entrar. Porque percebam que, Kaique, essa molécula não tem o fosfato inorgânico ainda, essa. Certo, verdade. Ela só tem o fosfato que ela já tinha antes, ó, que é isso aqui. Estão vendo esse vermelhinho embaixo? Deixa eu apagar aqui tudo. Percebam que esse fosfato está aqui ainda. Ainda não entrou o inorgânico, ele vai entrar aqui embaixo. Então, Kaique, quer dizer que a minha molécula, essa aqui, que você está circulando, ela se preparou? Isso. Essa daqui, ela é uma molécula intermediária. Para que possa ocorrer a entrada do fosfato inorgânico. Agora sim, ó, fosfato inorgânico. Por que agora sim, Kaique? Porque houve a produção de energia nessa reação de cima, né? Houve a liberação de energia pela oxidação para que o fosfato inorgânico adentre nessa molécula. E aí, ó, eu tinha um fosfato, que é esse aqui. Agora eu vou ter outro, que é esse aqui, que veio do inorgânico lá no carbono 1. Então, no carbono 1 eu tenho esse e no carbono 3 eu tenho esse. Percebem como é interessante? Então, Kaique, quer dizer que ocorreu todo esse processo da reação 6 para colocar um fosfato na molécula? Isso, foi todo esse tramolho para colocar um fosfato na molécula. E, Kaique, por quê? Porque percebam que essa reação aqui de fosfato inorgânico mais ADP, isso virar ATP, isso aqui não ocorre na natureza, certo? Se acontecesse, seria maravilhoso, não precisava ter respiração, porque era só ter uma enzima que catalisasse isso aqui. Porém, isso não ocorre desse jeito. A gente precisa passar por processos para que o fosfato inorgânico adentre na molécula. Percebem como é o raciocínio? Então, agora, o gliceraldeído 3-fosfato, que era esse, deu origem ao bifosfoglicerato 1,3. Beleza? Nós temos agora realmente 2 fosfatos na molécula. De novo, lembram que... Eu lembro, Kaique, teve 2, só que separou. Foi indihidroxicetona e gliceraldeído. Agora voltou a ter 2. Porém, não é por muito tempo. Porque na reação 7, nós vamos dar origem a um ATP. Então vamos lá, reação 7. O 1,3-bifosfoglicerato, lembram que tem 2 fosfatos, né? Tem, Kaique. Tem um no carbono 1 e um no carbono 3. Percebam que esse fosfato do carbono 1 veio lá do fosfato inorgânico, que a gente acabou de ver. Isso.
Só que na reação 7 ele vai sair, ou seja, nós vamos ter a saída do fosfato do carbono 1. Percebem? Ó? Eu tinha um ADP aqui na reação com 2 fosfatos e agora nós temos um ATP com 3 fosfatos. Onde ele veio parar aqui? Ó? Ele veio para a molécula de ATP. Então, Kaique, peraí, a reação 7, eu tenho 1,3-bifosfoglicerato, isso. Ele vai pegar esse fosfato que entrou no carbono 1, ele vai dar para o ATP, e aí o ATP agora sim vai passar a ser... O ADP vai passar a ser ATP, isso, porque esse carbono agora ele estava na molécula, ele foi transferido. Percebem? Não era um carbono, um fosfato. Não era um fosfato inorgânico ali que estava avulso, passando na célula, não. Não é um fosfato inorgânico, foi um fosfato que passou para a molécula e depois da molécula ele foi transferido. Então percebam, o fosfato inorgânico entrou no carbono 1 para depois ele poder ser transferido para o ADP para aí sim originar o ATP. Kaique, por que toda essa dificuldade? Porque essa reação aqui ela não existe, ela não acontece. Eu preciso fazer um intermediário, um passo a passo. Então o que é que ocorre na reação 7? Saída do fosfato aqui desse carbono 1, do bifosfoglicerato, e aí ele passa para o ADP e o ADP se transforma em ATP. Enquanto isso, a molécula remanescente, né, a que fica, é a 3-fosfoglicerato, porque não tem mais o fosfato aqui no carbono 1. Bem tranquilo, ó, os nomes bem fáceis. Quem faz isso, Kaique, é a fosfoglicerato quinase. Beleza? E eu acabei... Tem uma enzima aqui, que é essa daqui, nem tá escrito, né? Mas quem prestou atenção na outra aula deve ter percebido. Aqui nós temos a fosfofrutoquinase, que é a PK1. Que ela é a enzima aqui da reação 3, que ela é uma das mais importantes. Kaique, eu lembro que você comentou mesmo que ela é a que regula, ela é a enzima marca-passo da glicólise, né? Porque ela que insere esse fosfato aqui para poder ficar com 2. E percebam que essa enzima da reação 7 ela é semelhante, porque ela também é uma quinase. Quinase é quando você é uma enzima que transfere esses fosfatos. Então percebam a reação 7. Eu tirei o fosfato que entrou e passei para o ATP. Então quer dizer, Kaique, que a reação 6 e 7 elas interagem, né? Interagem. A reação 6 é a entrada do fosfato inorgânico na molécula. E a reação 7, eu vou pegar esse fosfato que entrou e vou transformar em ATP. Perfeito. Então percebam que foi um passo a passo. E vale destacar, né, quem está mais ligeiro já percebeu que esse momento aqui da reação 6, ele foi o primeiro momento, ele é o primeiro momento de toda a glicólise que entra um fosfato na molécula, só que não usa ATP. Perceberam? Que interessante, né? Ficou implícito, mas eu vou destacar. A gente vai entrar com esse fosfato inorgânico, só que ele não veio de um ATP. Então, olha que interessante, a reação 6, eu vou produzir o NADH, né? Nós havíamos comentado, porém vai entrar um fosfato a mais na molécula. E muita gente pode pensar, deve ter vindo de um ATP, né? Quem não estudou ou quem não é da rebuscus, veio de um ATP, só que não. Veio de um fosfato inorgânico que teve uma reação com a água para poder oxidar, liberar energia, para depois esse fosfato que entrou, ele vai sair. Porque Kaique explicou pra gente que quando ele sai, agora sim, ocorre a transferência de ADP para ATP. E aí eu consegui entender. Perfeito. Então essa reação 6 e reação 7, elas são bastante importantes. A reação 8 e a reação 9 são preparatórias para a reação 10. Isso mesmo. Ó, o 3-fosfoglicerato, que nós estávamos com ele agora, ele vai transferir esse fosfato para o carbono 2. Ó. Vai passar aqui para o carbono 2 e vai virar o 2-fosfoglicerato. Percebem que o nome só mudou a posição do carbono. Kaique, isso tem por quê? Tem. Eles estão deixando a molécula mais instável. Isso mesmo. Lembrem que o nosso foco aqui é quebrar essa molécula. Então a ideia aqui é deixar ela o mais instável possível. E a 2-fosfoglicerato, que é aqui da direita, ela é mais instável, porque o carbono do meio com a molécula de fosfato ele fica mais suscetível à quebra. Então quer dizer que a reação 8, eu estou facilitando o meu processo de quebra para poder dar origem lá ao piruvato. Isso mesmo. Certo? Ó, a reação 9, novamente, nós vamos perder uma água aqui, né, a enzima provavelmente renolase, vai ter uma retirada da água. E ela veio de onde? Ó? Ela veio desse hidrogênio aqui do carbono 2 e da hidroxila aqui do carbono 3.
E aí nós vamos ter essa liberação da água por meio desse processo. Enquanto isso acontece, nós demos origem ao fosfoenol piruvato. Por que esse nome é enol? Porque apareceu uma ligação dupla. E a ligação dupla aqui, nesse caso, ela vai ser mais instável novamente. Nós estamos causando o que nessas moléculas? Uma instabilidade. Certo? A ideia é deixar ela mais instável. Por que deixar instável? Para que eu possa quebrar essa molécula o mais rápido possível. Então, o 2-fosfoglicerato agora é o fosfoenol piruvato. Beleza? E aí você fala, Kaique, já apareceu o nome piruvato, né? Isso mesmo. A estrutura aqui acoplada ao enol, esses 3 carbonos, remetem justamente ao piruvato. Nós ainda precisamos perder aqui esse fosfato. Percebem que esse fosfato aqui ainda não saiu? Ó? Ele vai sair agora. Então, a reação 10, né? E a última. Kaique, graças a Deus, é a última. Pois é a última reação. O que é que vai acontecer? O fosfoenol piruvato vai dar origem ao nosso queridíssimo piruvato, conhecido por todos vocês. Lembram que o piruvato, né, são 2 moléculas de piruvato que vão surgir aqui no final da glicólise, que vão lá interagir para se transformar em acetilcoenzima A, para depois entrar no ciclo de Krebs. É, Kaique, eu lembro disso, já aprendi. Perfeito. Então aqui é o fosfoenol piruvato, que nós temos que perder esse fosfato. Aí vai aparecer quem? Um ADP. Esse fosfato vai ser transferido para essa molécula aqui com 2 fosfatos e vai dar origem ao ATP. E aqui é justamente o momento que nós formamos o segundo ATP da glicólise. E damos origem ao piruvato. Olha ele aqui, bonitão. O piruvato agora foi originado e era justamente o que a gente queria. Lembrem que é tudo multiplicado por 2. Por que mesmo, Kaique? Porque o gliceraldeído 3-fosfato, eu dei origem a 2 moléculas. Eu lembro disso. Então, na verdade, são 2 piruvatos. Aqui são 2 ATPs. E, qual foi o outro momento? Aqui vão ser 2 NADs, né? Porque lembram que vão ser 2 vezes. E é isso que eu queria comentar. Esqueci de destacar essa parte. E aqui também vão ser 2 ATPs. Pronto. Eu espero que vocês já tenham percebido isso antes, porque é tudo dobrado. Então, na última reação, Kaique, eu vou perder esse fosfato aqui do fosfoenol piruvato. Perfeito. Vou dar origem ao piruvato, que nós tanto buscávamos. E também vou formar ATP. Isso. Percebam que remete lá ao primeiro slide da aula. Tem a fase de investimento e tem a fase de produção de energia. E aí, essa parte aqui é a hora do print, beleza? Tira aí o seu print, faça o seu corte e fique com essa imagem porque ela ajuda bastante. Percebam, nós temos uma fase de investimento de energia. Olha o momento inicial lá. Lembram? Kaique, eu lembro. A glicose entrou na molécula, ela já ganha um fosfato, né? Que você disse para ela não sair. E isso, ó, na reação 1, já temos aqui a perda de um ATP porque o fosfato foi transferido para a glicose e se transformou em glicose 6-fosfato. Aí eu lembro disso. Perfeito. Aí reação 2 para 3, da 3 para 4, de novo nós perdemos mais um fosfato. Por que mesmo? Porque na reação 4 eu vou dividir aquela molécula em 2. Então eu preciso que 2 partes dela tenham um fosfato. E antes só tinha 1, agora tem 2. Aí perfeito. Aí eu vou dividir aqui em dihidroxicetona, lembram? Dihidroxicetona, provavelmente esse aqui de cima. E o gliceraldeído 3-fosfato, que já é o daqui de baixo, que já está pronto. Aí lembrem, a dihidroxicetona ela ainda não está pronta. Ela tem que se transformar em gliceraldeído 3-fosfato. Pronto, Kaique. Percebem como quando a gente entende o passo a passo, até com os números a gente vai raciocinando. Aqui vai ser uma fase de geração de energia, porque eu estou produzindo NAD H nos 2 momentos, que lá na cadeia vai se transformar em ATP. Perfeito. Aqui eu vou ter a transferência, lembram daquele fosfato que entrou na molécula, o fosfato inorgânico, ele entra, aí depois ele sai, quando ele sai, ele gera aqui ATP, então 2 ATPs. E na última fase que nós acabamos de ver, o fosfoenol piruvato perde ali o fosfato e se transforma em piruvato e libera ATP. Então no final nós vamos ter 2 NADH, 4 ATPs, né, produzidos e 2 piruvato. Só que desses 4 ATP, a gente gastou 2 aqui, né? Vou botar menos e aqui um mais. E essa interação aqui dá origem a 2 ATPs de saldo. Então, Kaique, qual é o nosso saldo final mesmo? Isso eu já sei, mas eu quero que você diga de novo. 2 ATP, 2 piruvato e 2 NADHs. Show? Essa foi a nossa aula de hoje de glicólise.
Fiz questão de fazer essa aula mais detalhada para vocês verem o passo a passo e que não é difícil, certo? Espero que todos tenham conseguido entender. Obrigado pela atenção e até a próxima.